professora me humilhou na frente de toda a turma dizendo: "Você é um inútil, nunca será ninguém na vida." Hoje, 5 anos depois, ela jamais imaginaria que seus próprios filhos se tornariam meus funcionários. Sabe aquele momento da sua vida que te marca para sempre? Aquela cena que fica gravada na sua cabeça, como um filme em loop? Para mim, esse momento aconteceu na sala de aula, 5 anos atrás. Eu nunca fui o melhor aluno. Não porque não tentava, mas porque minha mente parecia funcionar de um jeito diferente. Enquanto alguns decoravam fórmulas matemáticas sem esforço, eu me perdia em desenhos no canto do caderno, imaginando soluções para problemas do mundo real. Mas para a minha professora, a senhora Lúcia, isso era sinônimo de fracasso. Ela adorava me usar como exemplo do que não fazer. E aqui temos um perfeito exemplo de um inútil. Ela disse certa vez, enquanto eu tentava resolver uma equação na lousa: "Vocês acham que ele vai chegar a algum lugar na vida? Porque eu não acho. Na verdade, me perguntem daqui a alguns anos onde ele está. Aposto que será um fracassado." Turma inteira riu. Alguns abaixaram a cabeça desconfortáveis, mas ninguém ousou me defender. Eu não esperava que o fizessem. Afinal, quem ia querer ser amigo do inútil da turma? Naquele dia, algo dentro de mim quebrou. Mas não era tristeza. Não era vergonha. Era raiva. Uma raiva silenciosa, mas avassaladora. Eu sabia que precisava provar para mim mesmo, e para ela, que eu não era um caso perdido. Eu só não fazia ideia de que 5 anos depois, eu estaria prestes a dar a volta por cima, de uma forma que nem nos meus sonhos mais loucos poderia imaginar. Eu não sabia naquele momento, mas aquela humilhação seria a faísca que acenderia a chama da minha determinação. Durante os anos seguintes, me tornei obcecado por estudar e aprender. Não me importava se as notas eram baixas ou se os outros riam de mim. Eu sabia que tinha que provar a mim mesmo que poderia ser algo mais do que os outros imaginavam. Ao longo do ensino médio, fui me dedicando mais a aprender sozinho. A senhora Lúcia ainda estava lá, sempre me lançando olhares de desprezo e palavras duras. Eu nem me importava mais com ela, mas o que ela me disse naquele dia ainda ecoava na minha mente. Depois de muito esforço, finalmente entrei para uma universidade. Não era a mais renomada, mas era o suficiente para me manter em um caminho que me tiraria da vida medíocre que a professora parecia me prever. No 3º ano da faculdade, eu comecei a me interessar por tecnologia e empreendedorismo. Eu lia tudo sobre como começar um negócio, como ser bem-sucedido, como transformar ideias em ações. Nesse meio tempo, criei um projeto para uma plataforma digital que resolvia problemas simples de pessoas que tinham dificuldade em encontrar fornecedores locais para seus negócios. Não era nada grandioso, mas funcionava. Quando a plataforma foi lançada, o feedback começou a surgir. As pessoas estavam gostando da ideia, e logo o projeto foi crescendo. Isso me motivou ainda mais. Eu comecei a trabalhar em tempo integral na plataforma enquanto terminava o meu curso. E finalmente a ideia que a senhora Lúcia considerava um fracasso se tornaria o meu primeiro grande sucesso. Mas o mais engraçado disso tudo é que, enquanto o meu negócio decolava, a vida de algumas pessoas ao meu redor estava tomando rumos bem diferentes. Alguns dos meus antigos colegas de classe estavam lutando para encontrar seus caminhos. E a senhora Lúcia, que tanto me humilhou, estava prestes a aprender a lição de vida mais difícil que poderia imaginar. O tempo passou rápido, e logo eu estava com a minha plataforma digital em funcionamento. O negócio estava crescendo, mas com o crescimento vieram os desafios. Era difícil manter tudo em ordem sozinho. Eu precisava de ajuda. A área administrativa estava sobrecarregada, e a manutenção da empresa estava começando a se tornar um pesadelo logístico. Decidi então contratar 2 pessoas para me ajudar com a faxina e manutenção da empresa. Não era nada glamuroso, mas essas tarefas eram essenciais para o bom funcionamento do espaço. Abri um processo seletivo simples, e logo começaram a chegar os currículos. Entre os candidatos, vi 2 que se destacaram pela experiência em limpeza e organização de empresas. Eles tinham uma boa disposição, eram rápidos e pareciam adequados para o trabalho. Era exatamente o que eu precisava. Marquei as entrevistas. A primeira entrevista foi tranquila, sem grandes surpresas. O candidato estava focado no trabalho e parecia muito interessado. Quando o segundo candidato entrou, algo me parecia familiar, mas eu não sabia exatamente o porquê. Ele era um pouco mais velho, mas tinha um olhar decidido. Após alguns minutos de conversa, percebi algo que me fez engolir em seco. Aquele candidato era filho da senhora Lúcia. Eu nunca tinha visto ele antes. Mas o sobrenome era inconfundível. O que me deixou ainda mais surpreso foi quando ele mencionou que sua irmã também estava procurando emprego. Ela estava disposta a trabalhar na manutenção e limpeza da empresa. A ficha demorou a cair. Não era só o filho da professora. Ele estava oferecendo a irmã para trabalhar também. E quando ele falou sobre ela, meu coração disparou. Eu sabia exatamente quem ela era. O nome dela era Carla, e ela sempre estava junto do irmão em eventos escolares. Eu me lembrava dela como uma das alunas que riam de mim quando a senhora Lúcia me humilhava na frente da turma. Parece loucura, mas eu não conseguia evitar um sorriso irônico. O destino estava me pregando uma peça. Eu não sabia o que fazer a princípio. A tentação de retribuir o tratamento que recebi anos atrás era enorme, mas eu estava decidido a manter a calma. Afinal, a empresa precisava de uma boa equipe, e eles eram trabalhadores. Mas o que eu não imaginava era que essa simples contratação daria início a uma série de acontecimentos que mudariam a vida de todos nós.
Parte 2. Contratei os filhos da senhora Lúcia e a vida seguiu seu curso. A Carla e o irmão, agora funcionários da minha empresa, começaram a desempenhar suas funções com competência. Eles eram bons no que faziam e, por mais irônico que fosse, estavam ajudando a manter tudo organizado. Não podia negar que estava satisfeito com o trabalho deles, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que aquela situação estava prestes a se tornar ainda mais complexa. Carla e o irmão, que eu chamarei de Lucas, estavam sempre no escritório. O ambiente, apesar de ser pequeno, estava bem estruturado e eu me orgulhava do crescimento que havíamos alcançado. Mas havia algo no ar. Talvez fosse o fato de que, enquanto eu estava ocupado administrando a empresa, a senhora Lúcia, minha antiga professora, nunca havia me procurado. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nada. Como se eu fosse apenas uma sombra do passado. Uma tarde, no entanto, ela apareceu na porta da empresa. Eu estava resolvendo alguns problemas financeiros e, ao olhar para a porta, vi uma figura familiar. Era ela. A senhora Lúcia, com aquele sorriso sarcástico que eu tanto odiava. Olá, jovem. Eu sou a professora Lúcia. Acredito que você se lembra de mim, não é? Eu me levantei lentamente da cadeira. A raiva era inevitável, mas também havia um certo prazer em vê-la ali, de cara a cara comigo. Ela parecia esperar algum tipo de saudação ou reconhecimento, como se fosse a grande mentora da minha vida. Claro que me lembro, senhora Lúcia. Respondi com um sorriso forçado. Mas na verdade não estou aqui para falar sobre o passado. Ela sorriu, provavelmente sem entender o tom da minha resposta. Eu ouvi falar sobre o seu negócio. Então você realmente conseguiu algo, hein? Não esperava muito de você, devo admitir. É uma grande surpresa. Aquelas palavras, embora ditas de forma suave, soavam como um misto de orgulho e desdém. Mas eu sabia que ela estava apenas tentando mascarar a frustração por não ter sido quem imaginava que eu seria. Eu a convidei para sentar, e durante a conversa, ela tentou dar a entender que agora queria me ajudar, como se fosse uma antiga amiga. Mas o que realmente me surpreendeu foi o momento em que ela revelou que seu filho Lucas estava agora começando a se interessar por meu ramo de negócios. Ela queria se envolver, sugerindo que Lucas poderia ser um bom assessor para mim. Essa foi a gota d'água. Eu sabia que o destino estava me dando a chance de fazer algo grande. Não era mais sobre provar algo para ela. Era sobre construir algo que ela nunca poderia sequer imaginar. Eu decidi que a melhor forma de retribuir toda a humilhação que ela me causou era seguir meu caminho, sem dar espaço para o passado. O que ela não sabia era que a partir daquele momento, a dinâmica entre nós três, eu, Carla e Lucas, tomaria um rumo muito diferente. O tempo foi passando, e minha empresa continuava crescendo. No início, Carla e Lucas estavam fazendo um excelente trabalho, mas algo começou a mudar. Não era um grande detalhe, mas eu sabia que algo estava diferente. Eu notava um comportamento mais interessado da parte deles. Eles começaram a puxar mais o saco, a se mostrar mais amigos e prestativos comigo do que com os outros funcionários. Era como se estivessem tentando se aproximar de mim, sempre elogiando minhas decisões, sugerindo ideias de mudanças, oferecendo soluções para problemas que honestamente nem existiam. Logo, o que parecia uma amizade cordial foi se tornando algo desconfortável. Lucas começou a se insinuar mais em meu escritório, sempre fazendo questão de aparecer nos momentos em que eu estava com outros clientes ou fazendo reuniões importantes. Era como se ele quisesse me impressionar o tempo todo, como se estivesse tentando se vender para eu lhe dar uma posição melhor. Ele começou a sugerir que poderia ajudar a administrar a parte financeira da empresa, algo totalmente fora do escopo dele, mas ele estava tentando me convencer de que seria uma grande adição. Carla, por sua vez, começou a agir de maneira mais submissa em relação a mim. Sempre oferecendo ajuda nas tarefas mais simples, tentando se mostrar indispensável, fazendo pequenos favores e, claro, elogiando minhas ideias constantemente. Era uma manipulação velada, mas eu estava começando a perceber que estavam tentando me enganar. Eles queriam algo mais, não estavam satisfeitos com o trabalho que faziam. Eles queriam um cargo mais alto, uma posição de poder. Eu já estava desconfiado, mas foi quando Lucas fez uma proposta diretamente a mim que a ficha caiu de vez. Ele sugeriu que, para a empresa crescer de maneira mais rápida, seria interessante que eu delegasse mais responsabilidades a ele, como se ele fosse algum tipo de guru financeiro. No fundo, ele não queria ajudar, ele queria tomar o controle. Naquele momento, eu entendi tudo. Era óbvio que eles estavam tentando me manipular para garantir uma posição mais alta na empresa. Eles acreditavam que, por eu ter um vínculo com a senhora Lúcia, eu acabaria dando a eles um cargo maior e mais responsabilidade. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Eles estavam tentando me usar, me manipular como se eu fosse alguém facilmente moldável. Eu não ia deixar que os filhos da mulher que me humilhou tivessem um pingo de poder sobre minha vida. Decidi que era hora de tomar uma atitude drástica. No dia seguinte, chamei Carla e Lucas para uma reunião. Eles entraram na sala com aquele sorriso falso, como se estivessem esperando uma grande oportunidade. Mas o que eles não sabiam é que essa reunião seria a última. Carla, Lucas, vou ser direto. Eu estou desligando vocês da empresa. Eles se entreolharam, surpresos, tentando entender o que estava acontecendo. O quê? Mas por quê? Estamos fazendo um bom trabalho, não? Lucas perguntou, tentando manter a calma. Não estão mais.
O trabalho de vocês estava excelente, mas agora vejo que o que vocês realmente querem é se aproveitar de mim. Não preciso de pessoas assim na minha vida. E, sinceramente, na minha empresa, os filhos da senhora Lúcia não vão ser ninguém. A reação deles foi de choque. Eles tentaram argumentar, implorar, mas minha decisão estava tomada. Eu não ia mais permitir que eles manipulassem minha confiança. Aquela dinâmica havia terminado. Eu sabia que minha vida estava em um ponto onde eu não precisava mais dar explicações a ninguém. Meus negócios estavam crescendo, e eu sabia o que era melhor para mim. Não importava quem fossem os outros ou o que já tinham feito por mim no passado. Parte 3. Após a demissão de Carla e Lucas, a última coisa que eu esperava era que a senhora Lúcia aparecesse na empresa. Mas claro, como se tivesse pressentido o que aconteceria, ela chegou furiosa no meu escritório no dia seguinte. Eu estava em uma reunião importante quando recebi a notícia de que ela estava lá, batendo na porta e exigindo falar comigo. Eu sabia exatamente o que ela queria, e não estava nem um pouco preparado para ser gentil. Ela entrou na sala sem nem pedir permissão, com os olhos cheios de raiva. A raiva não era só por ter perdido os filhos no trabalho, mas também pela humilhação que sentia. Eu não sabia se ela estava mais brava por seus filhos terem sido demitidos ou por não ter tido controle sobre a situação. Eu não acredito no que você fez. Como você teve a coragem de demitir meus filhos? Você não tem o direito de fazer isso. Ela gritou. Eu a olhei calmamente, sem mostrar sinais de que suas palavras me atingiam. O direito? Senhora Lúcia, com todo respeito, eu tenho todo o direito de fazer o que quiser na minha empresa. Eu sou o dono aqui, e infelizmente os seus filhos não têm mais capacidade de trabalhar aqui. A expressão dela mudou de raiva para surpresa. Ela não esperava uma resposta tão firme. Tentou se manter em pé, mas era óbvio que sua confiança estava abalada. Você está me desrespeitando. Eu te ajudei, eu te ensinei a ser alguém. E agora você faz isso com meus filhos? Eles eram bons funcionários, você não tem o direito de fazer isso. Eu respirei fundo e a olhei diretamente nos olhos, sem desviar o olhar. A conversa estava tomando o rumo que eu já esperava. Sabe, senhora Lúcia, me lembro muito bem de um dia, quando você me humilhou na frente de toda a classe, dizendo que eu não seria nada na vida, que eu não tinha futuro. Pois bem, aqui estou. Eu no topo, no controle da minha própria vida e da minha própria empresa. Ela ficou em silêncio por um momento, claramente sem palavras. Não parecia acreditar no que estava ouvindo. Eu mando nessa empresa, eu faço o que eu quiser. E, sinceramente, seus filhos não têm mais capacidade para trabalhar aqui. Eu não vou permitir que ninguém, seja quem for, tente me manipular ou usar meu nome para crescer. A senhora Lúcia ficou em choque, os olhos arregalados, e por alguns segundos ela parecia estar tentando processar o que acabara de ouvir. Era como se as palavras tivessem batido forte nela, mais do que qualquer outra coisa. Ela, sem mais palavras, virou-se abruptamente e saiu da sala, a porta batendo atrás de si. Eu fiquei ali, parado, ouvindo o som dos passos dela se afastando até desaparecer, completamente. Não precisei dizer mais nada. O que eu tinha dito já estava claro. Eu tinha superado tudo o que ela me fez passar. Agora, eu era quem controlava minha própria vida. A situação foi um divisor de águas para mim. Era a última vez que a senhora Lúcia tinha algum poder sobre minha vida, e mais importante, eu havia vencido, não só na empresa, mas na vida. Após aquele confronto com a senhora Lúcia, eu sabia que as coisas mudariam para sempre. Não apenas na minha empresa, mas na minha vida como um todo. O peso de tudo o que eu havia vivido, todas as humilhações e os desafios, agora eram parte do passado. Eu estava finalmente no controle. A minha empresa continuava crescendo, e o sucesso era inegável. Contratei mais pessoas competentes, algumas com ideias inovadoras que realmente ajudaram a expandir meus negócios para novos horizontes. Eu estava em um nível onde as opiniões e atitudes dos outros não me afetavam mais. No entanto, o que mais me surpreendeu foi que, após aquele episódio com a senhora Lúcia, os filhos dela, Carla e Lucas, desapareceram completamente da minha vida. Não havia mais tentativas de manipulação, nem qualquer tipo de contato. Eles sabiam que não havia um espaço para eles na minha empresa, e provavelmente entenderam que suas jogadas para alcançar poder haviam falhado. Foi quando eu percebi que, finalmente, estava livre. Livre das inseguranças do passado, das palavras cruéis que me acompanharam durante tanto tempo e das tentativas de pessoas ao meu redor de me diminuir. Eu já não me importava mais com o que qualquer pessoa pensava de mim. Tudo o que eu queria era continuar crescendo e mostrando que, contra todas as probabilidades, eu era mais do que aquele ninguém que me chamavam. Anos depois, uma sensação de satisfação completa me invadiu quando encontrei a senhora Lúcia novamente. Ela não sabia, mas eu sabia exatamente quem ela era. Uma mulher que havia tentado destruir meu futuro, mas que no final, foi eu quem destruiu as limitações que ela tentou me impor. Eu olhei para ela, e em silêncio, soube que não precisava mais me provar. Eu havia vencido. E o melhor de tudo, sem precisar de ninguém para me ajudar. Eu era, finalmente, a pessoa que sempre soube que poderia ser.